Então, se eu tivesse mudado de ideia e nesse momento eu quisesse ir para Manaus, o lugar é esse aqui, ó. A passagem custa R$ 350. Obrigado, meu amigo. Chama aí. Aí, cartãozinho aqui da agência. R$ 350, você pega um barquinho aqui no porto. Aí você vai para Manaus. 3 dias de viagem. Aqui pelo Rio Madeira, ó. Rio bonito demais, gente. Bom, aí você vê, né? Eles estão cobrando R$ 350 por pessoa para você pegar uma rede. Num barco como esse aqui, ó. Alimentação incluída. E chega-se em Manaus. Não só o transporte de pessoas, mas como transporte de carga também, que eles não são besta, né? E eles botam carga aí dentro também. Então eles ganham também na carga. Transporte hidroviário, um dos mais baratos do planeta e politicamente correto, que polui menos. E ali ao fundo ali, ó, vocês estão vendo marrom ali, é a estação ali de trem antiga Marmoré, construída aí pelo Tratado de Petrópolis, assinado pelo Barão do Rio Branco. Lembra quando eu passei lá em Petrópolis, falei para vocês do Barão de do Rio Branco e de Plácido de Castro? Então, é através desse rio Madeira aqui que a ideia era escoar a produção vinda da Bolívia, lá do Marmoré. Né? O pessoal fala que aqui é na estação de ferro Marmoré, Madeira Marmoré. Bom, tudo bem, aqui a gente está no rio Madeira, a estação ela vai ser a estação Madeira Marmoré mesmo, mas a linha férrea, ela é tanto Madeira Marmoré quanto Marmoré Madeira, porque a direção, você pode até dizer pelo primeiro nome, né? Madeira Marmoré, então é saindo daqui e indo lá para Bolívia. Marmoré Madeira é vindo de lá para cá, esse é o sentido, a direção é a mesma. As aulinhas de física, né? Mesma direção e sentidos contrários. O Acre existe, uma jornada da memória. Será familiar esse lugar aqui? Estação de ferro Madeira Marmoré. Toda iluminada ontem de noite. Agora de dia. Essa é a aparência que ela tem. Pois é. Lugar revitalizado, né? Uma estação que foi construída para ligar aí aos trilhos, né? O embarque dos 363 quilômetros construídos, dos quais apenas 7 quilômetros hoje em dia são transitáveis por locomotivas, ainda assim turísticas. Em torno de 6.000 pessoas trabalharam na construção dessa ferrovia. Pessoas que morreram de diversas maneiras, né? Malária, assassinatos, acidentes. Pessoas que vieram trabalhar aí desterradas, como as pessoas que foram desterradas na revolta da vacina no Rio de Janeiro. Em torno de 1.444 pessoas, entre elas homens, mulheres e crianças, transportadas em 2 navios prisões partindo do Rio de Janeiro. Satélite e Itaipava, nome dos navios. Nos porões desses navios, seminuas, compartilhando espaço com ratos e a própria excreção que faziam, né? Má alimentação, alguns já morreram na própria viagem de inanição, outras assassinadas. E as que chegaram, não se sabe muito delas, mas algumas trabalharam como semi-escravas na construção dessa ferrovia aqui, né? E depois ainda na revolta da Chibata, 1910, um novo desterro, aproximadamente 600 pessoas, né, negros que serviam à marinha, que apanhavam de Chibata, se revoltaram, foram anistiados, depois desanistiados e novamente desterrados, postos num porão
desses mesmos navios, Satélite, Itaipava, e novamente transportados para o Acre. Olha a árvore de Natal de ontem. Pois é, as revoltas, seus desterros e a justiça, em memória. Aquela luzinha fica na frente da é verdade. Essa coisa da arte, do grafite, sempre me chama atenção por onde eu passo, por ser uma artístico, cultural, de pessoas que não tiveram acesso à escola de belas artes, tudo isso, mas uma capacidade de compreender a perspectiva, o traço. É isso, pessoas. A noite chegou, né? Já está avançada. Estou aqui lendo um pouquinho. Depois de um passeio pela cidade de Porto Velho, um passeio pela ferrovia Madeira-Marmoré, ferrovia construída para honrar o que foi previsto no Acordo de Petrópolis pelo Barão do Rio Branco. E nessa ferrovia, conhecida como Ferrovia do Diabo, Ferrovia da Morte, ela funcionou durante 57 anos. Depois ela foi desativada por não dar lucro, né? Preferiu-se construir rodovias, né? E dessa maneira honrar o que foi previsto no Tratado de Petrópolis, podendo escoar o que viesse da Bolívia pela rodovia até Porto Velho, a cidade onde eu me encontro, e daí escoar pelo Rio Madeira até o Rio Amazonas e assim chegar no Atlântico. Um caminho mais viável para exportações dos Estados Unidos e Europa do que se fosse pelo Pacífico, mesmo que a Bolívia, né, digamos que ela tivesse acesso ao Pacífico, isso não fosse tirado da Bolívia pelo Chile. Então, não deu lucro, pessoas morreram à toa construindo, mas fica o legado, né, e patrimônio histórico mundial da humanidade tombado pela Unesco, a ferrovia Madeira-Marmoré. E durante esse percurso até aqui, né, o Acre, se existir, parece que ele faz divisa com o estado de Rondônia. E até lá, se não for proclamada a Quarta República do Acre e o Acre não entrar em guerra com o Brasil, estarei lá, né, espero amanhã, de alguma maneira, ou dia 31, nunca tive tão perto, né, podendo aí, Turco, vai preparando o bolso, hein, vou te provar que existe o Acre. Uma coisa que eu fico pensando, né? A história do Acre, segundo... Vou procurar saber lá, né? Mas tem a ver com a borracha. O ciclo da borracha, pessoas que foram lá atrás da borracha, e num dado momento entraram no território boliviano procurando a borracha. E em nome disso, né, foi feito um tratado, o escoamento da produção de borracha boliviana também passaria pelo Brasil. Claro, com os royalties, tudo voltado para a Bolívia, da borracha boliviana. Aqui teve uma grande ascensão cultural, financeira, devido à borracha. Não só da parte de Rondônia, como a do Acre, como a do Amazonas. Tanto que, para poder se consolidar o Acre, houve um apoio muito forte do estado de Rondônia e do estado do Amazonas. Sempre foi interessante para esses dois estados a criação de um estado ali naquela região que se tornou o Acre. O que me chama a atenção é que, poxa, de repente eu saio do Rio de Janeiro, eu vou pela Bahia, pela rodovia Santos Dumont, nosso país que tem a capital no formato de um avião, inventado por um brasileiro, o avião em si, e inventado por outro brasileiro, a arquitetura de Brasília, Oscar Niemeyer. Vou pela rodovia, desculpa, ia falar ferrovia, seria ótimo. Vou pela rodovia, né, Santos Dumont, até a Bahia, passo pela cidade de Lençóis.
e falo para vocês de uma cidade que teve uma ascensão muito grande por causa do diamante. E essa ascensão maravilhosa também acabou muito rápido, durou mais ou menos 15 anos, digamos assim, quando se descobriu jazidas na África e deixou de ser interessante os diamantes de Lençóis na Bahia. Muito dinheiro, muita ostentação e a cidade quebrou. O ciclo da borracha foi a mesma coisa. Entrou muita grana por conta da borracha e de repente uma ascensão maravilhosa. Em Manaus, o teatro de Manaus, aquela coisa, né, os barões da borracha, Rondônia, o próprio Acre. E de repente não é feito um investimento em infraestrutura, em outras vertentes capitalistas, acham que a borracha ia durar para sempre e de repente quebra-se, né? Foram roubadas 70 mil sementes plantadas ali na região da Malásia e passou-se a produzir borracha na Ásia de forma mais barata, deixou de ser rentável comprar borracha do Brasil. Então, né, aquela época, se os barões da borracha tivessem investido, teriam não quebrado com a política do café com leite, né, do Sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas teria se investido esse dinheiro em estrutura, assim como Lençóis, que foi a cidade mais importante da Bahia durante um certo tempo, Bahia, onde foi descoberto o Brasil, não descoberto o Brasil, mas onde o Brasil já estava aqui, mas onde se chegou o povo europeu ao Brasil, né? Também poderia ter se investido não só em Lençóis, mas na região da Bahia para um crescimento maior. Então eu fico pensando, se de repente, hoje em dia a gente tem nióbio, né? Mas se acha um metal aí, adamantium, digamos assim, ou algo, sei lá, o alumínio transparente, de repente tira-se, se extrai tudo isso, como a gente faz do nosso povo, e não se investe, né? E quebra-se. Eu acho que é isso que o turco quer saber. Ele quer saber se uma pessoa, ou nós mesmo, no nosso diário, a gente está sempre esperando uma ajuda do exterior ou do governo, enquanto é o nosso próprio braço, um fortalecido no outro, capaz de fazer com que a gente saia dessa condição que a gente se encontra. Por isso ele está querendo me dar 250 mil reais se as doações ultrapassarem 100 mil. Eu começo a entender a lógica do turco. Então, começa a cair uma chuva aqui agora, o que é muito bom, porque é muito quente aqui. Eu vou terminando aqui o vídeo de hoje e quero mostrar para vocês uma passagem desse livro maravilhoso que eu estou lendo. Aqui, ó, sobre Spinoza, do Francisco Carlos da Fonseca Elia, meu tio. Ele, claro, né, para você dar uma aula sobre um autor de filosofia, você acaba falando sobre vários outros. Seria impossível falar de Nietzsche, Deleuze, Schopenhauer, Kant, Descartes, Aristóteles, Platão, sem falar de outros, né? Porque existem os pré-socráticos também, Sócrates e os pré-socráticos, Heráclito e outros mais. O que eu quero só trazer para vocês hoje aqui é o seguinte: um aluno faz uma pergunta para ele no meio da aula, né? A paixão se opõe à ação? E ele responde: eu acho que os encontros são bons ou maus encontros. Quer dizer, tem paixão e ação. A ação seria estar puramente no terceiro gênero do conhecimento. Como nós não estamos lá, feliz ou infelizmente, somos seres apaixonados mesmo. As nossas paixões podem ser alegres ou tristes. As paixões alegres são aquelas provenientes de bons encontros, enquanto as paixões tristes são aquelas provenientes de maus encontros. O que eu quero trazer para vocês é que se nós, que somos um povo tão passional, tão apaixonado, entendermos que é fruto dos bons encontros, que a nossa potência, não o que a gente é, mas o que a gente pode, é despertado, a gente sai dessa condição que a gente se encontra. Mas até lá, né, eu quero pelo menos descobrir se o Acre existe. Vamos junto, até o próximo vídeo.